paz do Senhor Jesus, amada e amada do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Lucas, aleluia, Lucas capítulo 9, versos 57 ao 62. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra no Senhor de todo mal. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano e toda cilada que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, certo homem lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? Jesus aqui, então, falando com esse homem. Quem é esse homem? Em Mateus 8:19, relata que esse homem era um escriba, né? Então veja, naquela época um escriba, ele tinha ali as suas regalias, ele tinha ali, né? Ele era um homem bem visto, ele tinha um status e ele recebia os seus primeiros lugares, onde ele estava, ele era muito bem recebido, ele tinha ali, né, um status por onde ele passava. Então, eles eram bem vistos na sociedade, recebiam os primeiros lugares por onde passavam e eram acolhidos. Mas agora Jesus diz que, para esse homem, que até as raposas e pássaros têm lugar na terra, né? Mas para Jesus não tem. Ele diz ali, olha, mas para o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça, ele não tem onde repousar, né? Então Jesus, ele veio para quebrar os paradigmas, ele veio para trazer a espada, como nós vamos dizer, ele veio para balançar aquilo que parecia que estava certo para os grandes, para aqueles que estavam muito bem acomodados. Então ele veio para trazer ali a espada, para modificar, para transformar, e isso, quando traz confronto, quando traz à tona um problema, ele traz também junto consigo ali a rebeldia, a rejeição, né, a guerra, a perseguição. Então, Jesus estava dizendo para aquele homem, olha, as raposas têm covis, né? As aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque para aquele homem seguir Jesus, ele teria que abrir mão do seu conforto, do seu status. Era preciso ele priorizar primeiramente a Deus. E para ele fazer isso, ele teria que abrir mão do seu conforto, dos seus status, da estabilidade física, da sua segurança material. E ao esse homem fazer as contas, né? Será que ele aceitaria? Será que ele estava preparado para abrir mão de tudo para servir Jesus? E quantas das vezes, né, o homem acha que é perca quando ele abre mão de algo, mas Jesus não deve nada para ninguém, Deus não deve nada para ninguém. Ele, ainda nessa terra, ele nos devolve muito mais, né? Mas o que Deus, ele quer que nós estejamos apegados, que nós estejamos fitados com nossos olhos na promessa de reino, de vida eterna, que é muito maior, muito poderoso e grandioso. Então, quando Jesus fala para aquele homem isso, não era para desanimá-lo, dizendo, olha, eu não tenho lugar nessa terra. Isso quer dizer, saiba que você vai vir, mas vai ter afrontas. Saiba que agora você está acomodado, você tem status, você é bem recebido por onde você vai, né? Você é bem visto, mas para me seguir, você tem que ser totalmente independente de mim, você não pode estar apegado ao teu conforto, às coisas materiais, à estabilidade financeira que você tem, mas você tem que estar totalmente dependente de Deus. Então é para nós refletirmos como que nós estamos diante de Deus. Será que nós só falamos da boca para fora? Ou se Deus realmente chegar e pedir algo, ou, né, quando vem a primeira perseguição, a primeira afronta, como nós temos agido? Nós temos que lembrar que nós estamos a trabalho do reino, de falar do amor de Cristo. Então, no verso 59, 59 diz assim, ó, e disse outro, agora um segundo homem, né? E disse a outro, agora Jesus diz a outro, um se oferece, e Jesus então pede para ele refletir se é isso realmente que ele quer.
Mas disse a outro, segue-me. E ele respondeu, Senhor, me deixe que primeiro vá enterrar o meu pai. Então Jesus agora convida esse segundo, né, segunda pessoa que queria seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, e ele diz, né, vem, vamos, me segue. E esse então diz, primeiro deixa eu ir, né, enterrar o meu pai. E veja, Jesus, ele primeiro chama esse segundo homem. Daí ele diz para Jesus, deixa eu enterrar meu pai, primeiramente. Então ele coloca em primeiro lugar o pai, né? Ele coloca uma desculpa. E Jesus responde, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Então Jesus, ele não estava negando a importância da família, do gesto de ser ali conforto para alguém que precisa. Não, Jesus não estava falando isso, mas Jesus estava ensinando que a missão do reino de Deus, ela tem que ser prioridade absoluta e urgente. É urgente, é necessário nós pregarmos e falarmos do amor de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. É urgente o que Deus quer fazer na minha e na tua vida, que Ele quer fazer através de nós. Ele tem urgência que nós venhamos falar do amor resgatador, das boas novas que é Jesus, que nos resgatou de um lamaçal de pecado. Ele pagou um preço na cruz para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus não estava ali desvalorizando, né, a importância familiar. Ele não estava ali pedindo para aquele homem ser negligente, mas ele estava deixando bem acentuado, bem claro que a missão do reino de Deus, ela tem que vir em primeiro lugar. Ela tem que estar em primeiro lugar. E quantas das vezes nós não estamos assim? Ao eu estudar essa palavra, ela primeiro bate aqui, né, em mim, depois aí. Quantas das vezes a gente prioriza qualquer outra coisa, né, menos Deus, menos... Então, nós temos que olhar com a seriedade. E olha que Jesus continua, né, a dizer no verso 60. E Jesus lhe observou, deixa os mortos que enterrem seus mortos, né? Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Então, Jesus, ele queria que aquele homem estivesse preocupado em anunciar o reino de Deus, né? Quando fala os mortos enterram seus mortos, estava dizendo a respeito, muitas das vezes, da fé que aquela pessoa tinha, né? Estava falando a respeito de que eram pessoas que estavam ali mortas espiritualmente, mas não que era para aquele homem ser negligente, né? Não dando conforto, não estendendo a mão, não. Jesus só quis mostrar a prioridade que é o reino de Deus, que tem que ser absoluta e urgente. Então, nós temos que entender que para servir Jesus, às vezes vai ter dissensão, vai ter guerras dentro do próprio lar, né? Você pode ver que às vezes uma pessoa diz assim, já vi várias pessoas dizendo, eu ia pra balada, minha mãe cuidava do meu filho, eu ficava aí nas portas de bar, minha mãe tava com meus filhos, mas foi eu vir para a igreja que minha mãe se levantou contra mim e ela joga na minha cara, ela já não quer estender a mão em nada. Então, a gente vê que é uma guerra espiritual, né? É uma guerra espiritual. Então, nós vemos que o que Jesus quis dizer é isso, que muitas das vezes vai ter ali no meio da família, vai ser repartido o reino, né? Ali de Deus aquele que vai servir a Deus, ele vai ser confrontado, vai haver uma separação muitas das vezes. Mas temos que seguir com prioridade em Cristo Jesus. Amém? Verso 60 diz assim, 61. Disse também o outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão na minha casa. Veja, o primeiro se ofereceu, o segundo Jesus chamou, mas ele disse que tinha as coisas da família para ir lá despedir. E esse terceiro, ele também, né, ó, e disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu despedir, né, daqueles que estão na minha casa. Então, esse terceiro, ele quer se despedir antes. Então, Jesus afirma, olha aqui, ó, Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Então, quando esse homem se oferece para ir com Jesus, mas ele fala, mas me deixa primeiro ir despedir da minha casa, é porque ele está olhando para o passado, né? Não era bem a família, mas ele estava olhando para o que ele ia deixar. Então, Jesus não quer que nós olhamos para trás, né? Quando Jesus fala ali, ó, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então, olhar para trás simboliza saudade, né? É olhar aquilo que você já viveu, saudade da vida errada, saudade das coisas velhas, saudade dos costumes, dos pecados, né? É estar com o coração em dúvida ainda, tipo assim, espera aí, eu ir ali ainda, viver mais um pouquinho, depois eu venho te servir. Espera ali eu dar mais um pouquinho para minha carne. É tipo Jesus fazendo um convite. E a pessoa fala, espera aí, vou ali fumar mais um pouquinho, vou beber mais um pouquinho, vou me prostituir mais um pouquinho e já volto. Então, o que Jesus queria dizer para ele é que quando você aceita Jesus, você tem que seguir Jesus e não olhar mais para o pecado, não olhar mais para o que você deixou, né? E muitas das vezes, para seguir Jesus, nós vamos ter que deixar coisas. Jesus, ele vai tirar o que não é dele do nosso caminho. Ele vai começar a fazer uma limpeza em nós. E para limpar, às vezes, é necessário esfregar, né? Ali, às vezes, tem um atrito, né? Ser lapidado. E isso dói. Mas nós temos que ter consciência de reino, que é para algo muito maior, que é para algo limpo, poderoso, santo. Então, tudo que Jesus chega e tira, às vezes a pessoa fala, eu cheguei, aceitei Jesus, e parece que minha casa virou de cabeça para baixo, minha vida. Não, é que é Jesus colocando tudo no lugar. Às vezes é necessário bagunçar tudo para ver aonde precisa ser consertado, o que precisa ser jogado fora, o que não faz parte mais da tua vida. E é necessário deixar Deus estar no controle de todas as coisas, porque nós queremos segurar, né, as coisas. Então, quando Jesus diz ali, ó, e ninguém que põe mão, que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, nós não temos que olhar o que eu deixei, o que eu estou deixando para servir Jesus. Né? O que éramos nós sem Jesus, homens e mulheres sem salvação, né? Promíscuos, fadado ao fracasso. E com Jesus nós temos vitória, nós temos bênçãos. Então nada se compara com aquilo que Jesus tem reservado para cada um de nós. Seguir Jesus exige compromisso total, renúncia do pecado, é estar disposto a ser rejeitado, passar pela dificuldade, perseguições e ter o coração peregrino, isto é, um coração sem apego às coisas materiais. Seguir Jesus é estar disposto a pagar o preço, não por conveniência, por status ou por algum ganho material, mas que exige entendimento de que é algo muito maior. O propósito do reino de Deus é algo que nós não podemos sequer mensurar. É superior a ganhos terreno, seja reconhecimento, convívio familiar, ganho financeiro ou aprovação de alguém. Não, o que é reino de Deus é algo sobrenatural. O que Deus valoriza e prioriza é ganhar almas para Jesus. Você é importante, você é amado, você é querido. Deus se importa com você. Deus quer fazer em você e através de você. Trabalhar para o reino de Deus é estar disposto a pagar o preço. Isto é, renunciar ao conforto, dos prazeres, do convívio familiar. Muitas das vezes, se necessário, é preciso deixar coisas para trás para ganhar almas. Quantas das vezes, né, ali nós temos que dizer não, às vezes, ali quando a pessoa aceitou Jesus, ela tem que se privar de alguns convívios com a família, porque ela tem compromisso com Deus, porque aquela festa, aquele convite não agrada ao Senhor. Às vezes ali vai ter contendas, brigas, vai ter álcool, vai ter prostituição, e você não faz parte mais desse mundo. Então, para seguir Jesus, é necessário saber que vai existir na tua vida convites que você vai ter que renunciar, vai ter momentos em que você vai ter que se isolar, vai ter que sair de cena para não
ferir ali, né, o seu chamado com Deus, para você não retroceder, para que você não venha olhar para trás. Então, o que Jesus estava dizendo é que seguir ele é estar disposto a pagar um preço. Eu não sei qual é o preço que você precisa pagar, né? Jesus fez tudo por nós naquela cruz. Qualquer coisa que nós possamos deixar não é nada comparado com aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Paulo disse que qualquer perda que ele tinha era ganho ainda, perto do que ele recebeu do Senhor. Deus tem algo poderoso, grandioso, reservado para cada um de nós. Deus, ele deu o que ele tinha de melhor para nós. Então, qualquer renúncia que nós possamos fazer ainda é nada, que nós possamos nos colocar diante do Senhor, segundo a vontade dele, sem medo, sem restrições, sem nós queremos colocar ali uma regra para Deus, mas que ele possa ter liberdade de agir na minha e na tua vida, conforme ele quer, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo possa, nesse momento, agir em cada coração, em cada vida, em cada alma, Senhor. Que o Senhor tenha total liberdade em nossas vidas, Senhor. Que seja feito conforme a tua vontade e não a nossa. Meu Pai, que nós não venhamos olhar para trás, Senhor. Que nós não venhamos ficar com o coração em dúvida. Que nós não venhamos, Senhor, negociar a nossa salvação. Pai, que nós não venhamos olhar para trás, mas que nós venhamos permanecer firmes, Senhor, com a mão no arado, Pai, fazendo a tua obra, falando do seu amor, Pai, que essa palavra possa alcançar corações, almas, libertar, Senhor, de todo vício, de todo mal, de tudo aquilo que não é de ti, meu Pai. Toca na mente, no coração e no espírito de cada servo e cada servo do Senhor, cada filho, cada filha do Senhor, meu Pai. Pai, que o Senhor visite nesse momento, Senhor Deus, em nome de Jesus, e faça aquilo que o Senhor tem que fazer, que a sua obra seja eficaz em cada coração, que o Senhor possa encontrar uma porta aberta, Pai, nesse coração no dia de hoje, para o Senhor entrar e fazer morada. Pai, que cada um venha olhar somente para o Senhor, olhar somente para a tua cruz, aquilo que o Senhor fez por nós e ser grato, Pai, em nome de Jesus, amém? Então, fique com essa palavra, né? Que você possa estar disposto a pagar o preço. Veja, um homem ali se ofereceu e Jesus disse, olha, você está disposto a não ter aonde repousar a tua cabeça? Você está disposto a não ter conforto? Então, que nós venhamos entender. Nós moramos num país que, por enquanto, ainda temos liberdade de pregar o evangelho. Mas vai ter um tempo que nós sabemos e nós temos visto muita coisa encaminhar para isso, em que nós vamos ter que nos dispor de todo o conforto para exercer, né, o chamado de falar do amor de Cristo, de nós evangelizarmos e ganhar alma. Então, todo conforto, toda estabilidade é nada diante do chamado do Senhor, que nós possamos nos entregar inteiramente nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer segundo a vontade dEle na vida de cada um de nós. Então, lembre-se, quando falo os mortos, enterrando teus mortos, é isso, deixa aqueles que ainda não nasceram para Cristo, né, aí, cuidar daqueles que estão mortos espirituais, né, não que Jesus estava dizendo assim, olha, não se importe. Não, Jesus não estava pedindo para ninguém negligenciar a família, não. O que Jesus estava dizendo é que vai ter coisas que nós vamos ter que deixar de lado para priorizar o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus, né? E o terceiro homem, ele queria voltar para se despedir da família, mas na verdade é que ele estava com um coração duvidoso. Ele ainda queria curtir um pouquinho do mundo, queria ainda curtir um pouquinho das coisas. Então veja, começa ali, né? A separação, muitas das vezes, é você dando um passo e enfrentando olhares, às vezes dentro da sua própria família,
mas Deus está no controle de todas as coisas. Não tenha medo de escolher Jesus, não tenha medo de falar do amor de Jesus, não tenha medo de ser instrumento na mão de Deus, porque Ele nos honra em nome de Jesus, porque maior é o que Deus tem guardado para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.